glória. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Eu vou convidar você. Feche os seus olhos aí. Você acabou de louvar o Senhor. E foram vários louvores aqui que fez com que você declarasse pela fé. Talvez não pelo que você está sentindo, mas por aquilo que você crê. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que se faz presente aqui ouviu a tua oração, a tua adoração. E se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é quando você vem na presença dele e fala: Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. E quando você declara isso, você coloca o Senhor como um fundamento firme, ou seja, que a palavra de Deus vai ser o teu alicerce. E é por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite, porque através da palavra dele, você pode se aquietar, você pode descansar, porque o Deus que faz milagre está aqui. O Deus que opera maravilhas ainda, Ele vai liberar essa porção, essa unção sobre a tua vida, sobre a tua causa e sobre os teus. Você crê nisso? Deus, Ele age de forma sobrenatural. Pai, fala, porque nós, os teus filhos, nós, os teus servos, queremos te ouvir. Que venha, Senhor, ó Deus, o teu reino, e que seja feita a tua vontade, aqui na terra, aqui neste ministério, aqui na vida destas pessoas, assim como também nos céus. Te agradecemos, ó Pai, por mais esta rica e preciosa oportunidade. E receba essa palavra de vitória, receba essa palavra de bênção, receba essa unção que despedaça todo jugo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga amém. Obrigado a toda a equipe, a todo louvor, aqueles que nos visitam hoje. Pode sentar, queridos. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. E eu quero já aproveitar e já quero compartilhar um pouquinho, juntamente com você, da palavra de Deus. Eu amo poder meditar, poder estudar e, o mais importante, compreender a palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Queridos, a gente louvou, né? E toda vez que o Senhor libera a palavra dele para nós, a palavra dele vem sempre no sentido de saciar a nossa alma, saciar aquilo que muitas vezes tenta nos afligir. E eu quero que você reflita comigo aqui. Hoje já estamos no mês de maio aqui. Vocês estão lembrados dessa palavra aqui? Estão lembrados ou não? Essa palavra é uma palavra que o Senhor liberou para nós. E eu me lembro bem, foi no dia da virada desse ano. No dia 31 de dezembro, nós estávamos aqui num culto de virada de ano. Então, toda vez que tem um ciclo diferente, a nossa alma fica diferente, sim ou não? A nossa alma fica diferente. A pessoa é o mesmo, o físico é o mesmo, mas parece que a nossa alma se enche de uma expectativa, de uma esperança. O coração, ele fica mais sensível, mais receptivo. E a diferença na vida minha e na sua vida vai ser quando eu consigo manter essa chama ou esse ânimo,
essa alegria na alma o máximo dos dias possíveis na nossa vida. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Quando Jesus foi lá com a mulher lá de Samaritana, né? Nós acabamos de cantar aqui, dá-me de beber porque eu tenho sede, né? E aí ela chegou lá, Jesus deu uma água porque ela estava sentindo uma sede física. Então a sede física é normal, a fome física também é normal. Nós temos que nos alimentar aí 3 vezes por dia aí. Nós temos que tomar bastante água todos os dias aí, pelo menos dizem aí os especialistas, pelo menos aí 2 litros de água, porque você toma, as suas energias são consumidas e daqui a pouco você tem que repor aquilo lá de novo. É assim que funciona para você ter um mínimo de saúde possível. Mas no mundo espiritual é diferente. O mundo espiritual, o Senhor diz assim, ó: se você receber a minha palavra, declarar a minha palavra, crer na minha palavra, ouvir a minha palavra, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus que habita em você, você não vai ter necessidade, você não vai ter fome, você não vai ter sede. Por quê? Porque a fonte que é Deus, Ele jorra dentro de nós o tempo todo. O que Jesus estava dizendo? Ó, você não depende de nada exterior, você não depende de fator externo nenhum, para que do seu interior possam fluir o tempo todo rios de águas vivas. Sabe, e quando a gente começa a meditar nisso, vem essa palavra do Senhor. Vem cá, ó, presta atenção aqui. Para que esse domingo possa ser diferente na tua vida, para que você possa manter a mesma alma receptiva na palavra de Deus, a partir desse mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Deus tem grandes coisas a fazer na tua vida ainda neste ano, para a honra e glória do nome dEle. Você crê nisso? Mas pastor, está muito difícil, ou está muito estranho, ou a gente ouve tanto comentário, né? Está difícil, está estranho, está complicado. Que mais que a gente ouve aí? Está muito instável, cada vez mais escândalo, cada vez mais problemas, cada vez mais coisas que vêm tentar desestabilizar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus, quando Ele vem nessa palavra aqui, Ele diz assim, olha, ó, eu sou o quê? A videira, e o meu pai é o agricultor. O que ele está chamando a atenção da nossa alma? Olha, não olha para fatores externos, não olha para situações externas, porque quando você fizer isso, pode ser que as suas emoções vão se alterar. E altera, não altera não, gente? Quando você começa a acreditar nas coisas externas, como é que você se sente? Você quer ver para crer, você quer ter para acreditar. Você tem dificuldade quando você começa a querer acreditar nas coisas externas. Você vai olhar para o futuro, e o futuro é um pouco mais incerto do que talvez você imagine, e aí você começa a sentir o quê? Fragilidade, medo, insegurança. E toda vez que eu começo a dar lugar para a minha alma, para a fragilidade, os medos, as inseguranças e uma série de sentimentos e emoções que vêm e afloram a minha pele, a minha carne, eu tenho que rapidamente me reposicionar e dizer, opa, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu estou numa aliança com Deus, a promessa dele não muda, o olhar dele para a minha vida não se limita por um período, mas sim por toda a eternidade. E aí você precisa rapidamente começar a se organizar, para que você não fique inflamado, para que você não fique insensível, para que você não fique você comece a acreditar e comece a dar voz às suas emoções. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, olha, eu sou a videira, ou seja, ele começa a fazer uma analogia do seguinte, ó, nós estamos ligados em Cristo. Quantos estão ligados em Cristo aqui? Digam amém! Você está ligado em Cristo, e Deus, o Pai, Ele vai cuidar da situação. Então,
quando essas emoções virem, vai para o Pai. Busque a Deus, porque Deus protege, sim ou não? Ele vai proteger, Ele vai nos livrar das ervas daninhas, Ele vai começar a trabalhar cuidando da gente, está vendo? Ele protege, Ele cuida. Tem tempestade, sim ou não? Tem problema, sim ou não? Tem situações adversas, sim ou não? Sim. Só que às vezes a gente quer ausência de problema, a gente quer ausência de tempestade, mas não é assim, pelo menos por enquanto. Até que sejamos arrebatados e vivamos na glória com Cristo. Então vem de novo Jesus na sua palavra e diz, olha, quando Jesus é a videira e o Pai é agricultor, Ele vai nos fortalecer para que nos torne o quê? Mais o quê? Resistentes. Deus quer que a gente não fique tão, assim, como é que eu diria? Muito desequilibrado, muito instável, muito fragilizado, embora às vezes somos pegos de surpresa, sim ou não? Às vezes vem coisas que entram para te derrubar, para mexer com as suas estruturas. Acontece isso ou não acontece, gente? Às vezes vem uma seta, uma palavra, às vezes uma coisa mal colocada, aquilo parece que entra e quer ferir, quer machucar, quer trabalhar de forma assim muito negativa dentro de você. E é por isso que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite. Ele quer que você ouça a voz dele e fala, ei, psiu, eu sou contigo. Sabe, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite para falar, calma, calma, porque Ele é o único que conhece a tua essência, Ele é o único que conhece a tua verdade. Sabe, deixa Deus trabalhar, deixa Deus honrar, deixa Ele preparar essa terra, para que os teus frutos possam permanecer, para que os teus frutos em algum momento possam brilhar. Mas uma coisa é certa, e é isso que nós vamos aprender nesta noite aqui: existem chaves poderosas na palavra de Deus. Vocês estão lembrados dessa imagem aqui, né? Então, quando a gente começa o ano, né, uma nova porta de oportunidade, mas essa chave poderosa, essa chave é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Ele é o único que vai dizer para você uma coisa, e nisso você pode confiar. Ele vai falar com você, ó, dos 365 anos, eu nunca vou te deixar e eu nunca vou te desamparar. Eu não vou te deixar à deriva, eu não vou te deixar lançar da própria sorte. Assim como aconteceu com Pedro lá, quando Pedro sentiu o vento, Jesus falou, vem Pedro. Aí Pedro começou a andar, começou a sentir medo, começou a ficar aflito, ele começou a afundar. O que Pedro fez? Jesus, e o que Jesus fez? Eita, homem de pequena fé, preste atenção. Eu vou liberar uma palavra poderosa de Deus para a tua vida. Deus não vai jamais te deixar afundar, jamais. Deus não vai permitir que você, às vezes, se afunde nas suas frustrações. Eu não estou falando só de financeira, não. Eu estou falando de ordem emocional, de ânimo, de valorização. Sabe, de você realmente entender que vocês, igreja, são escolhidos de Deus. E através da sua vida, do seu jeito, cada um da sua forma, Deus vai se glorificar através da tua vida. Você crê nisso? Então a gente precisa fazer algumas coisas. Então, porque hoje é dia 17/5, aí eu pergunto, como é que está o seu coração? Você está animado? Você está com um brilho no olho? Você está crendo de que as muralhas vão cair por terra? Que Deus vai despedaçar os ferrolhos de ferro? De que Deus vai abrir portas aonde você não está vendo porta alguma? Seja lá qual for o deserto, ou seja lá qual for a rocha, Deus vai fazer com que brote água desse negócio aí, e que o suprimento venha, e que, sabe, a tua alma venha a ser refrigerada no Senhor. Quantos creem nisso? Mas aí eu preciso aprender algumas coisas aqui. Ó, essa palavra eu li, amei, assim, amei. A palavra de Paulo, contando lá no livro de Atos, quando ele estava tendo as experiências de visitar as cidades. E
E tem vezes, gente, vem cá, porque tem muita gente nessa situação aqui, pelo menos é o que o Espírito Santo de Deus me diz. Às vezes a gente fica em situações que a gente não sabe como resolver, sim ou não? Às vezes a gente fica tão preocupado, e aí eu faço alguma coisa, não faço alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa, e aí você não sabe o que fazer, ou se você faz, piora. Então o que Deus quer nos ensinar é que quando a gente está nessa situação, a gente tem que aprender a confiar nele. Por isso que Paulo, quando estava em situações extremamente delicadas e difíceis, ele falava assim, ó, porque nele, ou seja, nós vivemos, nos movemos e por ele ou nele nós existimos, sabe? Então nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus e que mais? Nós existimos por eles. Quantos creem nisso? Então às vezes Deus vai permitir, queridos, que a gente seja abalado, ou vai permitir que a gente passe por situações de adversidade, para que Ele organize a sua alma. Diga assim, eu estou aqui porque Deus está organizando a minha alma, sabe? Deus, Ele quer que você vive por Ele. Você acha que Ele não sabe disso? Você existe por Ele, você se move por Ele. Quantos podem dizer aqui, glória? Pode ser que talvez você não está agindo da melhor forma, mas Deus conhece o teu coração e você está fazendo o teu melhor. Então, uma coisa que eu preciso que você se tranquilize, assim como Paulo falou, olha, eu vou viver, eu vou me mover e eu vou existir por causa da palavra de Deus. E uma coisa que ele diz assim, ó, olha só, às vezes eu me pego nessa situação aqui, ó. Vamos lá, ó. Às vezes tem problema que atormenta a gente, sim ou não? Tem situações que tiram a gente do eixo, e parece que quanto mais você está buscando, quanto mais Deus está liberando palavra de vitória, acontecem coisas para meio assim te tirar do trilho. Sabe como é que é? Te tirar do trilho. E aí, quando você começa a perceber tais pensamentos ou sentimentos, rapidamente você tem que se posicionar. Porque Paulo, quando ele estava exatamente nessa situação, ele ia pregar o evangelho, ele sempre ia para uma sinagoga, e ali ele punha as escrituras, e aí ele começava a discutir as escrituras, começava a falar do evangelho, e aí ele mexia com a liderança, tinha uns que aceitavam, outros que não aceitavam, ele começava a explicar, e ali naquela época era muito pesado, sério, a turma ia para cima mesmo, por causa da religião, e logo já levavam eles para o juiz, já queriam apedrejar, já queriam espancar, já queriam bater, estava toda hora em confusão, em dificuldades mesmo. Mas aí, quando a alma dele, ou quando ele estava ensinando do poder desse Deus, quando ele estava querendo fazer com que Deus se manifestasse na vida dele, e que esse evangelho fosse continuamente sendo seguido por mais pessoas, ele sempre pensava assim, e ele escrevia assim, olha, quando ele começou a ver, passou uma situação dessa aqui, foi mais ou menos assim, a turma queria matar ele, prender ele, por quê? Porque era um monte de ourives, joias, então eles faziam imagens, santos, idolatria. E aí, lá na cidade de Éfeso, uma cidade poderosa, comercial, porto, aquela coisa toda, e então muito rica, né? E riqueza, e prostituição, idolatria, aquela coisa toda. E aí ele foi tocar exatamente num lugar onde faziam muitas ourives ali, ganhavam muito dinheiro, vendendo joias, vendendo ídolos ali. E aí ele falou assim, olha, o nosso Deus, e ele ainda fez uma provocação, ele falou, está vendo, vocês creem, eu vi lá um dos deuses lá, vocês escrevem assim, Deus desconhecido. Ele falou, o nosso não é desconhecido, eu quero que você conheça o Deus real. E aí ele começa a falar assim, ó, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos o quê? A vida, o fôlego e o mais importante, o quê?
Deus te dá a vida, o fôlego e todas as demais coisas. A pergunta é, você precisa crer. Deus fez os céus, Deus fez o mundo, Deus criou a terra. É esse Deus que, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele não poupou a vida do seu único filho, muito pelo contrário, antes Ele o entregou para que eu e você pudéssemos viver sabendo de que Deus nos dá vida, Deus nos dá fôlego e Deus nos dá todas as demais coisas, queridos. Então, puxa vida, eu não estou falando com um Deus qualquer, eu não estou falando com um Deus distraído, nós não estamos servindo a esse Deus. A única coisa que Deus quer, que eu e você a cada dia mais vigiemos naquilo que está tentando roubar a presença do Senhor, aquilo que está tentando roubar ou ocupar o lugar da palavra de um Deus que é poderoso, glorioso, que te deu vida, que te deu o fôlego de vida e tem um compromisso comigo e com você de saciar todas as suas necessidades. Então eu preciso começar a elevar o meu pensamento mais alto, para que estas coisas não venham sufocar a preciosidade que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Que é conforme nós estávamos louvando ao Senhor, para que realmente Ele possa ocupar o lugar da mais alta honra e da mais alta glória. E nesse processo, Paulo começou a levar a palavra aos judeus, e aí os judeus não queriam, falou, quer saber, eu não vou pregar mais para o judeu, eu vou pregar para os demais povos, eu vou para os demais países, eu vou para os demais lugares. E aí ele começou, e olha só, como eu falei, ele começou a viver algo precioso, mas passar por muita dificuldade, por muita luta, por muita perseguição, e por coisas que realmente abalavam qualquer pessoa, inclusive ele, né? Mas olha só o que ele levava as pessoas a pensar. Primeiro, um Deus grande, um Deus que é o Deus criador dos céus e da terra. E esse Deus grandioso te dá vida, te dá o fôlego e as demais coisas. Mas ele não para por aí, ele começa a ensinar algo precioso. E olha o que ele diz assim, olha, em Efésios 19:1 ele diz assim, ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, olha só, a primeira coisa que eu e você precisamos crer e saber, que você tem ou que você recebeu o Espírito Santo de Deus. Mas olha só o que o pessoal fez, olha, Paulo perguntou assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Quando vocês creram, quando vocês aceitaram a Cristo, quando vocês se batizaram? Olha o que eles responderam aqui, ó, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. É lógico que naquela época eles estavam aprendendo de novo, um novo testamento, uma nova forma, mas eu quero chamar a atenção minha e sua aqui, mesmo que nós que vivemos na época da graça, já estamos no ano de 2026, muitas vezes nos esquecemos que nós recebemos algo preciosíssimo que vem da parte do Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Não é possível, sabe, a gente se entregar a ponto de ficar prostrado. Podemos sim passar por situações difíceis, mas nunca derrotados, nunca jogar a toalha, nunca desistir, nunca voltar, nunca recuar atrás. Continue firme, porque é certa a tua vitória. Sabe por quê? Porque você tem quem? O Espírito Santo. Olha só o que diz essa palavra. Então, que batismos vocês receberam? Ele perguntou. E aí, o que eles responderam? O batismo de João, responderam eles. Então Paulo disse, o batismo de João foi o quê? Batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas
e a profetizar. Eu quero te dizer, igreja, você que está aqui, que aceitou Jesus, que já teve oração com imposição de mãos, Paulo, em um momento da vida de Timóteo, falou assim: Timóteo, vamos lá, avive o dom de Deus que há em ti quando você recebeu a imposição de mãos com a oração. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus nos escolheu, através da tua vida Deus tem um propósito e Ele está escrevendo uma grande história, mas o que Ele quer? O agricultor quer que você seja mais resistente, o agricultor quer que você seja mais resiliente, o agricultor quer que você seja mais focado, porque Ele vai cumprir cada uma das promessas que liberou sobre a sua vida. Poxa vida, ore em línguas, profetize ao invés de dar lugar ao espírito de tristeza, de divisão, de, escassez. Abre os teus lábios, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Não dá, gente, para ficar só olhando para baixo. Não dá para ficar profetizando só problema, só dificuldade, só instabilidade. Deus te escolheu. Você é ou não é o sal da terra e a luz do mundo? Então, queridos, se você recebeu o Espírito Santo, se você já se arrependeu dos seus pecados e sabe que jamais vamos ser perfeitos, ou vamos, mas por causa da aliança que temos em Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele vai falar: ei, não dá lugar a essa voz não, eu tenho algo precioso a fazer na tua vida. Vai, levanta essa cabeça, levante os teus olhos para os céus, porque é do céu que vai vir o teu socorro. É de lá que vai vir, sabe? Não deixa certas coisas ultrapassarem as armaduras que o Espírito Santo de Deus deu para mim e deu para você também. Olha só, o Espírito Santo, vamos ler ali, o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus dentro de nós. Olha só o que diz aqui, olha: pois João batizou com água, mas vocês serão o quê? Batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eles estavam ali naquela fase de depois que Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus. E aí o Senhor disse assim, ó: vocês receberão o quê? Vocês receberão o quê? Vamos lá, vocês vão falar comigo aqui. Vocês receberão o quê? Vocês receberão o quê? Vocês receberão o quê? Poder. Se você tem o Espírito Santo, você tem aí dentro de você o poder de Deus já. Sabe, não precisa sentir, só precisa falar a palavra. Não precisa gritar, é só pensar a palavra e não ficar caminhando por emoção, por sentimentos pagãos, por sentimentos que nada tem a ver com Deus, que te deu vida, te deu fôlego e as demais coisas. Deus te deu isso. Então uma coisa que eu preciso saber: eu tenho o poder do Espírito Santo e eu vou ser o quê? Testemunha, tanto em Sorocaba, como em São Paulo, e como em todo o Brasil. Eu vou ser testemunha, ou seja, aonde Deus te levar as nações, aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai ser testemunha de quem? Do Espírito Santo. Tem gente que pensa que ser testemunha do Espírito Santo é um monte de coisa, de usos e costumes. Mas você ser testemunha do Espírito Santo é você demonstrar valores que o mundo não conhece. Valores que o mundo não conhece. Honestidade, transparência, lealdade. Palavra de bênção, palavra de unidade. Sabe? Porque nós estamos sendo treinados aqui na igreja para sermos o sal da terra,
para sermos a luz do mundo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: não importa as dificuldades, não importa as lutas, aquilo que muitas vezes vem te afligir, eu quero que você saiba que você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus, e o que o Senhor quer é que você fale a língua dos anjos e que você profetize vitória dele sobre a tua vida. Sabe, precisamos parar de entender, porque tudo isso aqui não vai acontecer. Isso aqui já aconteceu. Diga assim: essa palavra já aconteceu na minha vida. Então, quando você começa a concordar, quando você começa a entrar em aliança com Deus, do seu interior, aquele rio que tem as águas do Espírito, que tem a vida do Espírito, que tem o poder do Espírito, ele começa a operar, ele começa a mexer, ele começa a trabalhar, ele começa de alguma forma a fazer com que a videira tenha vida e nos seus ramos comecem a surgir frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Quantos creem nessa palavra aqui? Agora, o que eu preciso? Vamos lá. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, para a gente encerrar e eu orar com você aqui. A palavra de Deus diz assim, ela é muito simples. Finalmente, sejam fortalecidos em quem? No Senhor e na força do poder dEle. Eu preciso ser fortalecido na força de quem? Do Senhor, né? Eu preciso ser fortalecido no poder do Senhor. Então, finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você tem o Espírito Santo? Então você pode receber essa porção que vem do Espírito Santo de Deus. Olha só o que diz aqui: vistam-se de toda a armadura de Deus, para você ficar como, gente? Ficar o quê? Ficar o quê? Ficar o quê? Firme contra as ciladas do diabo. Você sabe o que é cilada, querido? Cilada é algo que a gente não espera. De repente entra um pensamento e você compra aquele pensamento. De repente você não vigia, isso é uma cilada. Vem algo e te abala. Vem algo e parece que penetra. Você estava tão confiante, você estava tão animado, você estava tão, certo de que Deus vai dar, de que Deus vai liberar. Você já estava vivendo aquela alegria. Aí vem alguém e fala: ei, acorda, ei, não vai dar, ei, você está fora, ou perdeu, ou vem uma notícia, que te entristece ou te frustra os teus sentimentos e as tuas emoções. Isso se chama cilada no mundo espiritual. Você está atento aqui ou não? O diabo não vem, o diabo ou as setas malignas, elas não vêm com cara de diabo. Porque se vir, ou tu corre, ou tu bota ele para correr. Porque vai ser visível. Agora, quando vem sutil, quando vem leve, é esse que é o problema. Então, finalmente, ele está explicando um processo que, se você tem Deus, se você entregou a sua vida ao Senhor, se você crê que Deus é o agricultor, se você crê que Deus vai honrar cada uma das promessas sobre a sua vida neste ano, eu e você estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, para reconhecer que precisamos fortalecer a nossa fé, para reconhecer que nós precisamos usar toda a armadura de Deus, para que a gente possa ficar firme contra as astutas ciladas de quem? Do diabo, com as suas mentiras, com os seus medos, com os seus ataques, para tentar, roubar a tua paz, para tentar, tirar toda a alegria do Espírito Santo, para que ele se ocupe do lugar que este lugar pertence ao Senhor ou à palavra de Deus. Então, quando ele diz assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Outra vez eu vou dizer para você abrir os seus olhos e os ouvidos espirituais. O Senhor te trouxe aqui, ele está dizendo: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Não fique pensando outras coisas, não fique dando voz a outras coisas, porque nesta noite
toda muralha vai cair por terra. Nesta noite, se você crer, você vai ver a glória de Deus e pode marcar o dia 17 de maio como um divisor de águas na tua vida daqui para frente. Sabe, não adianta nada, Deus fala, fortaleça, e a pessoa fica pensando tudo bobagem. Fica pensando tudo besteira, sabe, olha. E ainda depois quer, sabe, ocupar um lugar que não devia estar ocupando. A gente precisa vigiar, queridos. Os dias são difíceis, as batalhas são intensas, mas o nosso Deus continua o mesmo Deus. Para Ele não tem nada difícil, mas Ele precisa de um coração firme. Ele precisa de uma alma, sabe, que declare a palavra dEle. Olha só o que diz aqui. Vamos lá? Vamos ler junto? Vamos ler junto? 1, 2, 3. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Então, queridos, eu quero que você entenda a simplicidade da palavra de Deus, mas ouça o Espírito Santo de Deus falando com você. Se Deus está dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, o que Ele está falando? Se você está discutindo com alguém, se você está com ódio de alguém, se você está com raiva de alguém, se você está sendo, sei lá, entristecido porque alguém está te atormentando, puxa vida, eu sou obrigado a te dizer que você está lutando com a arma errada. Se você tem alguma coisa que está fervilhando dentro de você, e esse alguém ocupa a carne e o sangue, ou seja, um ser humano, deixa essa vida nas mãos do Senhor. Você vai pegar essa situação, essa pessoa, você vai falar, Senhor, nós não cantamos aqui que a gente quer ser cada vez mais cheio do amor de Deus? Sim ou não? A gente cantou, não cantou? Talvez você cantou até sem pensar, mas cantou. Então, para Deus te encher do amor dele, Ele vai fazer você ver aquela pessoa como Ele está vendo essa pessoa. E de repente pode ser que através da tua vida você não vai consertar, mas se você está sentado nas regiões celestiais, você vai deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe naquela vida e não você. Estão entendendo? Então a gente precisa compreender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas aí vem uma coisa que é difícil entender. O Senhor fala assim, ó, nas regiões celestiais, ou no mundo espiritual, ou no mundo ao qual a gente vai sair daqui e vai ter, eles têm autoridades, eles têm poderes, eles têm dominadores neste mundo de trevas, existem forças espirituais. E o que o Senhor quer? Que eu, buscando o Espírito Santo e dependendo do Espírito Santo, Deus vai revelar ou não vai revelar? Vai ou não vai? Deus vai. E quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu tento descansar, é por isso que a gente jejua. A gente não jejua para Deus dar alguma coisa, mas a gente jejua para Deus nos dar discernimento espiritual. A gente não jejua para Deus dar carro, a gente não jejua para Deus dar coisas nessa terra, a gente jejua para Deus dar discernimento, porque quando você estiver lá no teu trabalho, ou quando você estiver lá em alguma situação ali, Deus vai te dar uma coisa chamada, sabe o quê? Sabe? Olha só, ó. Ele vai te dar a oportunidade de você praticar uma coisa, que é a oração. Diga assim, eu preciso orar. Se você tiver com... Lógico que às vezes a gente fica doido para pegar alguém, né? Isso é natural, não tem problema. O problema é isso se enraizar em você. A gente precisa orar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no íntimo do nosso ser com poder, para tirar essas coisas que vão impedir que o agricultor trabalhe na nossa vida. Porque se ele não conseguir trabalhar, vai ficar ruim. É por isso que nós começamos numa das áreas mais atacadas nas nações e na terra,
que é o ministério de uma só carne. Quem é que tem o ministério de uma só carne? Quem é? Quem é? Quem é que tem o ministério de uma só carne? O casal. Já começa aí. Porque o casal que ele entende o ministério de uma só carne e consegue viver, diz a Bíblia que a força dele de um multiplica por 10.000. Quando caminha na aliança, quando caminha na concordância, a coisa é poderosa. Agora o desafio é, eu preciso orar. Olha o que diz aqui, ó. Orem o quê? Em quê? Com toda e o que é a súplica? Súplica é um desejo assim, Senhor, me dá paz. Mas aí você não suplica, fala, não, Senhor, o Senhor não está entendendo, eu não vou levantar daqui enquanto essa paz não for restabelecida. Isso é suplicar. Suplicar é um desejo um pouquinho mais do que só falar uma palavra assim ao vento. Não, é sério. Eu estou falando com Deus, eu tenho o Espírito Santo e eu vou suplicar e o Senhor de alguma forma vai trabalhar no meu interior. Você não está pedindo para Deus mudar a vida do outro, você está pedindo para Deus mudar o seu coração. Amém? Olha só, tendo isso em mente, estejam o quê? Atentos e por todos os santos, por toda a igreja, por toda carne e sangue que está, às vezes, atormentando a tua vida. Então, o que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina com todo esse poderio, com toda esse plano que Deus deu, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que Ele nos dá o fôlego, Ele nos dá vida, nos dá o fôlego e nos dá as demais coisas. Ele põe o Espírito Santo, aí Ele fala, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é sim contra principados e potestades, e aí Ele nos coloca numa posição de orar, e aí quando a gente começa a orar, a gente começa a clamar e a suplicar, porque muitas vezes eu não tenho autoridade sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, mas Deus nos deu autoridade no mundo espiritual para você repreender todo o poder das trevas, todo o poder do mal. Tem que recuar quando ouve na autoridade o nome de Jesus. Quando a gente ora no nome de Jesus, todo aquilo que está sujeito neste reino precisa obedecer. Olha só o que diz aqui, olha. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Eu quero que você fique em pé. Eu vou orar com você. Olha só aqui, ó. E é importante. Quando eu tive a revelação, muita coisa ajudou na minha vida nessa palavra. E o que a gente precisa é estar atento e a gente precisa estar perseverante. Olha o que diz essa palavra. Ó, autoridade. Lê comigo essa palavra. Ó, autoridade é a diferença de força bruta. Autoridade é poder dado. É um poder que é dado de você se fazer ser obedecido. Então, autoridade, Deus nos deu. Olha o que diz aqui, ó. Dou a vocês autoridade. Para quê, gente? Para acabar com uma pessoa? Para amaldiçoar uma pessoa? Para se vingar? Não. Deus nos dá autoridade, olha só, para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, para que nada lhes cause dano. A simbologia de cobra, traição, sabe? Sutileza. Aqui está falando de, muitas vezes, relacionamentos ou situações que a gente se envolve e que você está andando nesse mundo, e existe um mundo espiritual que não é só o físico, existe cobras, escorpiões. O que o escorpião faz, gente? Em ver, é aquela pessoa que vem e você fica envenenado. E você fica mal. Cobras, escorpiões e que mais, gente? E sobre o quê? Todo o poder do inimigo. Então, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Quando você ouvir alguma coisa que te balance,
Quando você ouvir alguma coisa que te entristece ou que cause frustração, não permita que isso se enraize na tua alma, porque você é cheio do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mas o que eu quero te dizer é que você precisa usar da autoridade que o Espírito Santo de Deus tem sobre você. O que Deus quer é que eu abra minha boca e declare em autoridade. Vou dar um exemplo. Se você está ficando muito com medo, é fácil a gente ficar com medo? Sim ou não? Às vezes vem umas coisas assim, bota medo. Você fica ali assustado. Vem uma notícia ruim, você fica ali. O que o Espírito Santo de Deus, se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso usar da autoridade. O que é usar da autoridade? É eu olhar para aquele sentimento e dizer para ele assim: olha, tristeza, aqui não, porque aqui é templo do Espírito Santo. Eu não sei porque eu estou sentindo isso, mas eu quero te dizer, e também não sei direito como funciona, mas em nome de Jesus eu ordeno que essa tristeza vá embora agora. Sabe o que vai acontecer? Vamos lá, o que vai acontecer? Ela vai embora. E se você falou assim, de repente assim, aliviou só um pouquinho, você percebe, opa, estava pesada a coisa, não saiu tudo ainda. Fala de novo, fala de novo, fala de novo. E acredite, se você quiser, vai ter que obedecer, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder nas palavras que saem da tua boca. O problema é que muitas vezes fica distraído, dá lugar e fica ali inflamando a alma, inflamando e envenenando com pensamentos e sentimentos que nada honram o templo do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo por que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite? Porque Deus quer ser o agricultor, você está ligado à videira, cada promessa que Ele fez na tua vida, entendendo você ou não, vão se cumprir, mas que você fique firme, saia da luta contra a carne e o sangue, e entra na luta aonde o Espírito Santo de Deus nunca perdeu uma batalha, e não vai ser. Quando você usar a autoridade dele, ele vai perder, porque ele vai se glorificar através da sua vida. Você crê nisso? Então é assim que funciona. Eu preciso confiar, eu preciso declarar, e eu preciso crer, porque Deus está vivo e Ele reina nas nossas vidas, cara. Grandes são as portas que Deus vai fazer se abrir sobre a tua casa. Eu vou repetir e eu vou repetir. Grandes, não estou falando porta pequena. Eu estou falando que Deus manda te dizer: grandes serão as portas que Deus vai abrir na tua casa. É na tua casa. É na tua casa. É na tua casa. Oh, aleluia, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, e Pai, a Ti toda a adoração. Grandes são as promessas, grandes são as riquíssimas bênçãos, porque Deus abre as comportas dos céus e as suas gloriosas riquezas vêm sobre você. E é por isso que nesta noite nós pedimos a Ti, bendito Espírito Santo, perdoa, Senhor, às vezes a falta de visão, perdoa, às vezes um ouvido surdo, perdoa às vezes, Senhor, um ouvido insensível. O Senhor está falando, mas parece que a boca só quer falar daquilo que sente o coração e não daquilo que a Tua palavra manda a gente dizer. E é por isso, Pai, que eu clamo por Ti nesta noite. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo. Se o Senhor não nos livrar, se o Senhor não estender a Tua mão poderosa, oh
Deus, o que vai ser de nós. E é por isso que nós nos curvamos, Senhor, na Tua presença. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, mais uma vez nesta noite. E nós clamamos a Ti, Pai, tem misericórdia da Tua noiva. Tem misericórdia da Tua igreja. Nós não estamos numa aliança qualquer. Nós não podemos caminhar com uma alma tão mundana, maligna. Nós não podemos caminhar, Senhor, dizendo somente palavras de discórdia. Tem misericórdia, mas purifica os nossos lábios com o toque do Senhor. Tem brasas aqui, Senhor. Toca os nossos lábios com brasas vivas no altar. Deus, levanta homens, levanta mulheres aqui, Senhor, que creem que quando foi imposto as mãos sobre as suas cabeças, eles receberam a maior preciosidade que poderiam receber em toda a sua vida. Eles receberam o Espírito Santo de Deus. E eu clamo, ó Pai, para que haja um despertar, para que haja um renovo, uma alegria nova, para que haja, Senhor, ó Deus, um espírito de vigilância, de sabedoria, de entendimento, para que nós possamos continuar fazendo a Tua vontade. Será que você pode dizer para o Senhor aqui nessa noite, que venha, Senhor, ó Deus, o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, aqui na minha vida, aqui na minha vida, aqui na terra, como também nos céus? Será que você pode dizer isso ao Senhor? Então fale ao Senhor agora, Pai. Oh Deus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre nós. Oh Deus, tem misericórdia. Oh Deus, vigie as palavras, Senhor. Oh Deus, dá-nos sabedoria, para que a gente não esteja distraído, mas que a gente possa saber cada palavra que sai da nossa boca. Oh Deus, porque a palavra liberada nunca volta para o Senhor vazia. Deus, começa algo novo. Deus, começa a fazer coisas novas. Que barreiras venham cair por terra, que escamas que cegam os olhos do entendimento venham cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que as cadeias venham ser quebradas, que os grilhões venham ser quebradas, que os grilhões sejam quebrados agora, e que você possa adorar o Senhor, que você possa dizer: eu vou confiar somente em Ti, Senhor. Ele é o nosso fundamento. Tu és o nosso fundamento, Senhor. Em nome de Jesus, fale a língua dos anjos. Em nome de Jesus, profetize. Todo dardo inflamado, eu quero orar por Ti agora. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para você colocar a tua mão aí no teu coração, aí mesmo no teu lugar. Olha, o Senhor me mostra que o diabo tem tentado inflamar o teu coração. O diabo tem tentado te paralisar. O diabo tem tentado ofuscar a obra dele e o plano dele na tua vida, na tua casa e nos teus. O Senhor tem me mostrado aqui que muita coisa tem te entristecido.
Mas eu tenho uma palavra de vitória a ser liberada sobre a tua vida e sobre a tua casa. Hoje, o Senhor é aquele que te cura. Hoje o Senhor é aquele que derrama de um bálsamo. Hoje o Senhor derrama de algo precioso aí. Hoje o Espírito Santo de Deus derrama uma unção, e você vai saber verdadeiramente que o Senhor te ama, e que cada promessa que Ele liberou sobre a tua vida vai se cumprir nestes dias. É Ele que dá a última palavra. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. A Ele dê as honras e as glórias. A Ele, a Ele, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Os domínios, os reinos pertencem a Ele. Deixe essa unção descer sobre você, e toda essa tristeza, todos esses medos, essas ansiedades, essas preocupações são curadas agora. São curadas agora. Eu repito, são curadas agora. Seja livre, seja liberto agora. A tua vida foi entregue nas mãos do Senhor, e Ele é quem dirige a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. E eu quero que, com o coração curado, com o coração cheio do Espírito Santo, com uma fé viva, com um olhar confiante em Deus, comece a orar, comece a clamar, comece a glorificar o Senhor, comece a bendizer o nome do Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, aviva a tua obra, em nome de Jesus. Use da autoridade que Deus tem te dado. Repreendo agora toda corrente, toda amarração, tudo aquilo que tem tentado te prender, tudo aquilo que tem tentado te impedir de avançar, caia por terra agora. Quebrados os grilhões agora. Quebrados os grilhões agora. Satanás, pega toda a tua sujeira, toda a tua mentira, e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai espírito maligno, sai espírito de enfermidade, sai espírito de medo, sai espírito de frustração, sai toda tristeza agora, em nome de Jesus Cristo. Sai toda escassez. Aonde quer que estejam os recursos, nos quatro cantos da terra, sejam quebrados os grilhões. Que esses recursos venham, que estes recursos venham, que estes recursos venham sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Somente em ti não vou ser
fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Aleluia. Não serás abalado. A fé que o Senhor alicerça em você nesta noite, a fé que o Senhor alimenta nesta noite, para que você possa suportar, para que você possa confiar, que a sua fé seja como aquele monte, o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Meu conselho a você, independente da situação, independente de tudo aquilo que você está passando, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, porque o teu Pai está te ouvindo em secreto, e Ele vai atender, Ele vai ouvir, e Ele vai mover os céus, para que o poder dEle flua na tua vida. E ó, a unção que Deus derrama aqui, eu estou falando, queridos, alguns mistérios que Deus mostra aqui, e não vai demorar não. Deus falou que ia abrir uma grande porta, não falou? Já começa. Sabe, e agora, nesses dias, sabe, alegra esse coração aí, meu. Alegra esse coração aí. Alegra esse coração aí. Eu posso contemplar. Se Deus está te inspirando, profetiza. Se o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui, profetiza, porque chegou a tua hora, chegou a tua vez, chegou a tua hora, crê nisso. Ah, Senhor, nós te glorificamos. Que unção gloriosa, que presença gloriosa. Recebe a tua vitória, recebe a tua vitória, recebe aí, profetiza. Xericalabalaba, xederei, andalabalaba, xederei, andalabalabas. Ori, andalabalaba, xederei.
Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obrigado, porque é uma nuvem de glória que paira sobre todos neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo refrigério. E obrigado por mais essa oportunidade de nos ensinar e nos dar a oportunidade de aplicar a Tua palavra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Você pode aplaudir o Senhor? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vou pedir para você sentar um minutinho. Nós já vamos encerrar, mas eu não posso terminar sem dar oportunidade para vocês dizimarem e vocês ofertarem. Então, para quem já tem o hábito, já conhece, nós temos aqui o QR Code que vai mostrar aqui. Hoje tem várias formas de você ser fiel, né? Que eu posso chamar a tua atenção e despertar a tua fé, né? No mundo espiritual, as coisas não acontecem primeiro para você agradecer depois. Vou dar um exemplo aqui. Se você espera uma grande colheita financeira, grandes frutos, você não consegue colher o fruto, ou vender o fruto, ou saborear o fruto, se você não plantar a semente primeiro. Então, uma das coisas que você vai ser posto à prova pelo Espírito, porque não é o homem que vai fazer isso, mas o Espírito Santo de repente vai te mostrar. Ele fala no teu interior. Se não fala hoje, de repente você está dormindo na tua casa, de repente é amanhã, sabe? Esteja atento. Deus vai falar assim: olha, separa essa oferta aqui, sabe? Coloca essa oferta no altar. Púlpito é quando a gente põe a Bíblia aqui, mas altar é lugar de sacrifício. Altar é o lugar onde a gente vem para matar a nossa razão, a nossa vontade e obedecer a palavra de Deus. Então, o que eu posso te ensinar na mensagem tinha aquela chave, uma porta bonitona, né? Tem uma chave enorme assim, 02026 lá. Se você quer ser abençoado na vida financeira, aprenda uma coisa: dar dízimo ou semear não é só quando você lembra, ou quando você, não. Dar dízimo é algo que está dentro do teu coração. Quando você recebe o seu salário, quando você recebe o seu ganho, quando o dinheiro cai na conta, algo faz um trim-trim dentro de você. Lá você, opa, Deus está me dando isso aqui. Deus me dá o dom. Deus me capacita. E quando você vai colocando Deus, uma lei que não é minha, nem da igreja, é a Bíblia que ensina, é que você honra a Deus dando o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Então, separe o seu dízimo, separe a sua oferta e nós vamos orar por você agora aí. Amém? Mesmo sentadinho. Pegue aí o seu dízimo, pegue a sua oferta ou aponte o celular aí. Pai, só te agradecemos. Só vamos te agradecer. Porque o Senhor libera sobre nós uma unção de abundância. Não de escassez, mas de abundância. Para que possamos ser liberais. Para que possamos ser abundantes. O Senhor nos dá para que sejamos abençoadores. Por isso, Pai, dá-nos sabedoria,
dá-nos entendimento e derrama, Pai, deste teu poder, na autoridade que o Senhor nos tem dado, nós repreendemos o devorador, repreendemos todo o mal, tudo aquilo que vem como praga, locusto, gafanhoto. Nós repreendemos agora de sobre os nossos negócios, de sobre as nossas finanças, de sobre os nossos trabalhos, e pedimos a Ti, Senhor, uma unção de multiplicação, uma unção de coisas novas, uma unção de coisas extraordinárias, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Em Cristo Jesus oramos agradecidos, e todos vamos dizer: pode trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, e aí nós já vamos estar terminando. Hoje eu sei que tem cantina. Hoje eu sei que tem cantina. Temos aniversariantes aqui também, não é isso? Quem está fazendo aniversário essa semana aqui, vem aqui que nós vamos cantar. A Ellen hoje, né, Ellen? Eita, nós, hein, Ellen? Então vem aí, né? Há mais alguém? Há mais alguém que está aniversariando, hein, Ellen? Ô, glória! Vamos cantar aí antes de cantar os parabéns aqui, eu quero conhecer aqui, tem uma família nos visitando, Alexandre, Adriana e Alan. Alexandre, olá, ô bênção, vamos aplaudir essa turma aí. Alexandre, Adriana e Alan. Sejam bem-vindos, viu? Em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém? Marcos e Eliabe. Marcos e Eliabe também está aqui. Valeu, queridos. Nossa igreja está de porta, mas também de corações abertos para recebê-los, amém? Sintam-se à vontade em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar parabéns. Só você, Ellen. Agora nós vamos lá. Quer que eu chame o Márcio para cantar? Sim, por acaso? Cadê o Márcio? Olha, fica provocando, né, Márcio? Vai lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, ao novo porvir, e a vida um eterno sorrir. Valeu, Ellen. Que Deus abençoe e multiplique em saúde e bênção, em nome de Jesus. Vamos embora, gente. Como é que vai ser a sua semana? Como é que vai ser a sua semana? E como é que vai ficar o teu coração? Alegre, corajoso, pisar na cabeça do bicho. Cantina de domingo, aí ó, X duplo bacon, não pode ser bacon duplo, X duplo bacon, e ainda tem um refrigerante, R$12, ó, que legal. Parece que não, né? Mas todo domingo vende e esses recursos são usados e apoiam alguns trabalhos que são importantes para a igreja. Então, prestigie. Se você às vezes está com pressa, compre lá, né? Mas vai ser bênção, certo, Calão? E como é que foi o culto ontem das mulheres lá? A pastora Sandra falou, vi as postagens aí, foi sensacional, não é isso? Foi bênção lá, gente? Foi muito bacana. É bom esses renovos, né? Um testemunho muito forte lá da pastora, como que é o nome dela mesmo? Não, tem a Cleonice, mas a outra lá é a Sandra, não é isso? Sandra Alves lá. Sandra contou algumas coisas do testemunho, é só Deus mesmo, não é?
para poder fortalecer. Então vamos embora. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém, amém e amém. Bênção. Valeu. Terça-feira, todos os obreiros aqui, hein? 7h30. Vem um pouquinho antes, sempre tem uma jantinha lá.